né? Existem dois países que radicalizou esse modelo, que é a Inglaterra e o Chile, o Reino Unido, né? E o Chile. Então, eu vou passar rápido aqui para ninguém ficar muito entusiasmado com esse tipo de solução e não querer propor, né? Até soluções públicas, evidentemente, e diferentes combinações, né, entre propriedade de ativos e propriedade da empresa, casos em que a propriedade é mista, né, concessões, e hoje diferentes metamorfoses aí na forma em que o setor privado participa. PPPs, né, um modelo que tem sido adotado, BOT, né, que é construir, operar e transferir, né, e várias outras formas, né. Uma forma que, a partir de meados dos anos 2000, passa a ficar muito importante no Brasil, é a venda parcial das ações das empresas estaduais para colocação na Bolsa, né, das ações. Isso é muito marcante, inicialmente no Paraná, com a Sanepar, depois na Sabesp, em São Paulo, na Copasa, em Minas Gerais, né. Essas empresas têm 50 e poucos % de capital público e o resto privado, nas bolsas, né, muitas vezes sem muita transparência de quem são efetivamente os acionistas, etc, etc. Então, aí já é um pouco diferente. Se a gente inclui essas três empresas, né, e existem outras, né, Santa Catarina também, como privado, aí já aumenta muito aquele número de 10% que eu mencionei inicialmente, né? Aí nós já chegamos a quase metade da população brasileira. Então, isso aqui só para mostrar que não é um modelo único. O modelo mais clássico é o modelo das concessões, por um tempo limitado, com manutenção dos ativos, né, por parte do Estado, mas existe uma metamorfose. Tem alguns estudiosos da Inglaterra que têm mostrado grandes movimentações dessas formas atuais, né? Tem empresas que hoje são multisserviços, né? As tradicionais empresas multinacionais de saneamento passam a adquirir ações de empresas de eletricidade, de telecomunicações, etc, etc. Bom, então, que experiência o setor de saneamento acumulou nesse processo todo de prestação privada que realmente se intensifica muito na década de 90, né? Aqui na América Latina, vários países aderem ao modelo, Estados Unidos passa a aumentar um pouco a prestação privada, Europa, de certa forma, né, já havia algumas experiências privadas, né? França é muito emblemático nisso, mas é sempre bom dizer que Europa e Estados Unidos, né, privatizam seus sistemas depois que universalizam o acesso. E essa universalização ocorre aproximadamente após o pós-guerra, na década de 50, e com maciços investimentos públicos, né? Não houve casos de universalização do serviço de saneamento no mundo com aporte significativo de recurso privado. Então, o processo sempre foi universaliza, depois privatiza, né, um sistema que já está universal, né? Não estou nem defendendo que esse é o modelo, mas só para dizer que a ideia de privatizar para universalizar não encontra paralelos nas experiências internacionais. Bom, então vamos lá. Algumas evidências, né? Muitos e muitos casos de privatização ocorrem, isso aí é clássico em vários casos de privatização, não só na área de saneamento, após um estrangulamento do financiamento público para as empresas públicas. As empresas públicas passam a ficar ineficientes, né? Isso ocorreu muito nitidamente no segundo mandato do FHC. O FGTS deixa de financiar empresas públicas e passa a ser alocado apenas para prestação para operadores privados, né, com a ideia de criar um ambiente de baixa eficiência, etc., etc., que justifica a privatização, né? Isso ocorreu em vários países. Bom, problemas sérios no processo de escolha da empresa, no processo licitatório. Não é simples licitar uma concessão em saneamento, né? Qual é o critério? O que diferencia uma empresa de outra? É a tarifa? Muitas vezes é a tarifa. Muitas vezes é o plano de expansão dos serviços, de investimento dos serviços, ou de melhoria
da eficiência, por exemplo, da qualidade da água, do tratamento de esgotos, né? Então, muitos dos casos de privatização, posteriormente, nesses casos se observou inadequação nos editais, né? E muitas vezes editais que foram, obviamente, dirigidos, né, para determinadas empresas. Um caso clássico é o de Cochabamba, né? Cochabamba é um caso muito emblemático, né? Em Cochabamba que ocorreu a famosa Guerra da Água, que foi, inclusive, uma das raízes para a eleição do Evo Morales, né? A empresa que venceu a licitação em Cochabamba foi criada semanas antes da licitação nas Ilhas Caimã, né? E venceu a licitação. Obviamente, ela ajudou a preparar o edital, né? Então, arranjos contratuais que favorecem os contratados. Então, as cláusulas dos contratos são complexas, muitas vezes elas não garantem ao poder público, né, o desempenho adequado das empresas. Os contratos muitas vezes são problemáticos, as cláusulas de garantia da qualidade da prestação de serviços, de reajustes tarifários, né, são falhos e dão margem a muita manipulação. Descumprimento de obrigações contratuais. Voltando um pouco ao caso anterior, né? Muitas mudanças depois da contratação das empresas. Tem um caso aqui muito emblemático também no Brasil, a gente estudou isso na UFMG, a concessão de Cachoeiro do Itapemirim, que é a única concessão do Espírito Santo, uma cidade grande, né? Relativamente grande, para os padrões do Espírito Santo, faz uma licitação, vence uma empresa de ônibus, né, Água Branca, que, né, especializada em transporte rodoviário, interestadual. Aí, uns 10 anos depois, a empresa é comprada pela Odebrecht, né? Então, ela muda totalmente de capital, de gestão, etc. Ou seja, aparentemente, a licitação anterior não valia mais, né? Mas não há um questionamento, a agência reguladora valida essa mudança da propriedade da empresa. Então, essas mudanças ao longo do contrato, nem sempre o problema é no processo licitatório, e sim na forma como os contratos são geridos, né? Renegociações sistemáticas, essa é a grande aposta, muitas vezes, do prestador privado, né? Eu, às vezes, faço um contrato que não é muito vantajoso, mas aposta no processo posterior de reajustes tarifários, etc, etc. Então, a combinação desse tipo de problema, né, na contratação é também reiterada nas experiências, né? Esse daqui é um ponto importante, né? O discurso de que privatiza-se para atrair capital privado, né? Não é essa a evidência empírica, né? O que acontece é que a grande fonte de recursos para a expansão dos serviços tem vindo das tarifas, né? Então, se vem das tarifas, o que tanto faz, né? Ser público ou privado. O público também pode fazer uma política tarifária adequada, gerar excedente, né, e investir na expansão do serviço. Então, aporte de capital privado é uma exceção, muito mais do que uma regra, quando ocorrem as privatizações. Acho que eu tenho... Não sei se eu tenho algum exemplo aqui. Investimentos altamente seletivos, né? As empresas prestadoras privadas, elas escolhem aonde implantar os seus serviços, não necessariamente vão expandir o serviço para as favelas, né? Eu não conheço nenhum caso de privatização de saneamento rural, né? Não sei porquê. Então, escolhem as grandes cidades, as cidades em que tem economia de escala, em que pode-se gerar mais excedente, né? Lucro. E não cidades pequenas, o conjunto de cidades pequenas, que é onde há um déficit importante, um desafio importante por parte do Estado, de chegar, de alcançar, né? Sim. Aqui, bom, são alguns exemplos, né, de um estudo feito pela Universidade de Greenwich, mostrando algumas situações de privatização em que o número de novas conexões financiadas totalmente pela empresa são muito desprezíveis se considerada a população dessas cidades, né? Aí, principalmente, África, Ásia, né? E tem esse dado, menos de 0,5% da população que requer conexões consegue conexão por meio do investimento direto da empresa, né? Inclusive, a privatização, em geral, induz a redução de financiamento externo por parte
dos doadores, da cooperação internacional, né? Bom, essa é uma outra discussão importante, eu acho que central no campo do saneamento, e diferente de outros setores, né? O caráter de monopólio natural, né? Aqui acho que é uma plateia basicamente de economistas, não precisa, vocês que têm que me ensinar aqui que é monopólio natural, né? Mas o fato de ter um operador, de o investimento para a infraestrutura ser muito maior, né, do que o investimento para a operação, o que gera a situação de operador único, né, traz grandes desafios para a regulação. Esse é um ponto muito central na área, né, da privatização do saneamento. Então, essa fragilidade natural da regulação desse prestador único, né, tem sido uma marca, inclusive nos países desenvolvidos, né, na Inglaterra é muito claro isso, né, Ofwat, que é o regulador econômico da Inglaterra, tem muitas dificuldades de controlar as empresas, né, é uma marca importante do setor. E isso não é pouco, né, a regulação para a privatização, ela, a meu ver, é condição de sucesso, né, de cumprimento das intenções da privatização. Aqui no Brasil, tem um modelo que está predominando em termos de regulação, que é você ter a prestadora, a companhia estadual, muitas vezes com capital misto, e a reguladora também ser parte do Estado, ser uma agência do Estado, não é? O que gera uma simetria de relação entre prestador e regulador, né? E com dificuldades. Em situações de impasse, né, muitas vezes vence a intenção do prestador e não do regulador. Existem exceções, é difícil sempre generalizar, e inclusive no meu estado, em Minas Gerais, eu tenho tido a grata experiência de verificar que a reguladora tem tido bastante independência, ela tem conseguido trabalhar, por exemplo, com reajuste tarifário de uma maneira correta, etc., etc., mas isso eu creio que é mais exceção do que regra, né? Tem vários casos no mundo em que a reguladora é capturada, né? Existe esse conceito, né? Muitos autores têm evidenciado isso, né? Captura do regulador pelo prestador, né? Quando o Buenos Aires privatizou, na época foi a maior privatização do mundo, né? 10 milhões de habitantes, alguma coisa assim. Eu estive em um congresso em 1993 na Argentina, a regulação foi em 91, e estavam começando a discutir a criação da agência reguladora, né? Então, a privatização ocorre sem agência reguladora, cria uma agência reguladora que tinha 100 funcionários, né, para uma mega concessão, com dificuldades enormes, né? E aí tem todo um debate sobre assimetria de informações, assimetria de capacidade técnica, etc., etc. Né? 20, 25. São 8 evidências, então eu estou na metade aqui. Bom, então é isso, fraca capacidade. Tá bom. Acho que vai dar. Precariedade de informação, né? Muitas vezes há uma falta de transparência, até sonegação de informações por parte dos prestadores, dificultando a regulação. A regulação realmente de monopólio natural é problemática, né? O caso de Buenos Aires é bastante emblemático, não só por isso que eu mencionei, mas o que ocorreu foi rompida a concessão em 2006 pelo governo Kirchner, né? Porque um dos argumentos, e que a Corte Argentina referenda, é que a empresa não estava cumprindo com metas contratuais, tanto de expansão da prestação do serviço, do acesso aos serviços, quanto metas de qualidade, né? Existia uma denúncia de que estava se distribuindo água com alta concentração de nitrato, né? E existia uma evidência de que a recuperação da qualidade da água, dos cursos d'água locais, pelo tratamento de esgoto, não estava ocorrendo devidamente, né? E a reguladora jamais teve a capacidade de... O que a reguladora pode fazer, além de dizer que não está cumprindo? Multar, né? A empresa já estava reclamando de que estava entrando em insolvência, houve um problema, não sei se vocês estão lembrados, existia uma paridade peso-dólar que foi alterada, isso afetou
economia da empresa, a empresa falava assim, ok, vocês podem me multar, mas se eu pagar a multa, eu vou ficar mais insolvente ainda. Aí o serviço vai piorar, né? Então, tem essa dificuldade, de fato, real, né? Nem é incompetência do regulador, mas é parte do processo. Essa é uma situação importante também, né? Muitas vezes, quando se privatiza, e, sobretudo, quando se privatiza por meio de empresas multinacionais, as empresas transferem parte do seu know-how para a prestação do serviço, o que gera problema depois que a privatização